O câncer transforma para sempre a sua vida e a dos seus entes queridos. Se o diagnóstico já é devastador, os tratamentos, a medicalização da vida e a gestão da incerteza tornam essa doença um calvário para milhões no mundo. Na Espanha, as estatísticas são devastadoras. O aumento de 2% na incidência de câncer é significativo. Você acha, Glória, que é positivo que a população se prepare mentalmente para ter um câncer? Para quê? Deixe-me morrer em paz. Nós achamos que o câncer já é o fim. A oncologista convidada de hoje nos ajuda a abordar o câncer de forma positiva. Eu preparo os pacientes para receber a quimioterapia. Como passar pelo câncer sem que ele roube a sua vida enquanto você ainda está vivo? É fazer com que você seja o protagonista e não a doença. Um paciente que desiste de viver acelera o processo até a morte. Isso não é uma amigdalite, porque vai fazer com que você possa continuar vivendo enquanto recebe tratamento. O que podemos fazer para tolerar da melhor forma possível os tratamentos, para sermos mais resilientes mentalmente, para acompanhar melhor os pacientes e suas famílias, para viver essa doença inerente à condição humana com dignidade? Bem-vinda, melhor do que ontem, Glória Marques, seu oncologista positivo. Glória Marques, bem-vinda, como você está? Feliz por estar aqui, obrigada pelo convite. Tratamos o tema da oncologia muito melhor do que ontem. Primeiro porque afeta de perto a minha família, a mim, e segundo porque me parece tão importante falar sobre a oncologia de uma forma mais positiva, sem tanto peso. Bom, primeiro, não falar do câncer como um tabu, contar realmente o que acontece com os pacientes e com as famílias quando há um diagnóstico. Então eu acho que esse é o seu papel principal hoje, não é? O fato de você nos explicar o porquê, pois você não se dedica apenas à oncologia tradicional, que seria diagnosticar e tratar tumores, mas também ajuda os pacientes a recuperar o controle de suas vidas quando recebem um diagnóstico assim. Eu tenho muitos anos trabalhando com oncologia e a maneira como te ensinam a fazer oncologia é para tratar a doença, tratar o tumor, mas ver tanta gente sofrendo por tanto tempo. E mesmo quando você tem um resultado positivo no tamanho do tumor, ou na remissão do tumor, ou no controle da doença, as pessoas ficam devastadas, exaustas, acabadas. Isso me fez pensar, bom, o que está acontecendo? Por que as pessoas... Mas não foi um processo de um dia para o outro, foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, como uma gota que vai caindo, e ver as pessoas que ficavam fora de si durante o tratamento. Porque o processo é muito mais complicado do que esperam que seja. E isso me fez buscar alternativas de como ajudar o paciente, mais do que tratar a doença, tratar o paciente. Ou seja, buscando fazer com que o paciente seja o protagonista, que ele se sinta melhor, que ele possa lidar com sua situação mesmo em meio a toda a adversidade. Então, olha, eu fiz uma especialização em psicologia positiva quando estava na Venezuela, isso me abriu muitos caminhos. Também meu mentor na Venezuela e a escola de medicina são bastante próximas das pessoas. Colocar a mão no paciente, examinar o paciente, ouvir o paciente. Então, isso fez com que eu buscasse opções que são estudadas, que são trabalhadas, que são publicadas, sobre como melhorar a condição do paciente durante o tratamento, como aliviar os sintomas, como lidar com tudo o que corresponde ao tratamento e fazer com que esse tratamento não seja um tema incômodo. Você disse algo muito importante, e é que às vezes, mesmo que tenhamos sucesso no tratamento e o tumor diminua, desapareça e, digamos, a doença do paciente evolua bem, o câncer deixa uma marca psicológica nos pacientes e nas famílias que às vezes não é tratada, não é mesmo? E isso às vezes não dura 1 ou 2 anos, às vezes dura a vida toda, desde que o paciente sobrevive, não é? Os sobreviventes do câncer, não é? Sim, também é preciso tratar isso. Você acha, Glória, que é positivo que a população em geral, hoje em dia, se prepare mentalmente para ter um câncer? Não sei se a pergunta vai ser entendida, mas você acha que é positivo fazermos o esforço de nos colocarmos na posição de um dia termos câncer, já que as estatísticas dizem que é mais provável que isso aconteça? Você está absolutamente certa. As estatísticas dizem que 1 em cada 8 pessoas no mundo vai ter câncer ao longo da vida.
Na Espanha, as estatísticas são devastadoras. O aumento de 2% na incidência de câncer é significativo e isso vai continuar ou já vem aumentando a cada ano. E ou você vai ter câncer de pulmão, ou vai ter câncer de cólon e reto, ou vai ter câncer de mama. Então é tipo, uau! Vamos pensar sobre isso. Eu acho que todo ser humano deveria se preparar para as mudanças, e a doença é uma mudança. E uma doença crônica como o câncer consiste em uma mudança muito importante. Então, nos prepararmos para caso tenhamos que receber um diagnóstico de uma doença é um ganho. E se for para o câncer, melhor ainda. Agora, se começarmos nos preparando, evitando os fatores de risco, o tabaco, evitando a obesidade, aumentando a prática de exercícios, melhorando o consumo de alimentos saudáveis, isso também seria um ganho mais preventivo. Uma vez que você tem o diagnóstico, aí vai fazer muita diferença e vai ser um ganho absoluto. O fato de você ter desenvolvido ou cultivado ao longo da sua vida as chamadas habilidades interpessoais ou habilidades sociais. Essas habilidades que são utilizadas na cultura corporativa, a empatia, a resiliência, a adaptabilidade, o pensamento positivo. Olha, tudo isso, enquanto você tiver cultivado ao longo da sua vida ou na sua fase adulta, vai ser um ganho. Porque isso é nada mais, nada menos do que uma mudança na sua vida, na qual você precisa se adaptar, precisa ser empática, até mesmo com você mesma. Você tem que ser paciente no sentido de esperar com esperança, não ser um paciente passivo. Com essa ideia, eu não concordo nem um pouco. Então, sim, para a sua pergunta, minha resposta é sim. Eu acho que deveríamos nos preparar para isso. Sim, e se preparar enquanto se tem saúde, porque quando a gente é desestabilizado pela doença, às vezes, bom, não tem recursos, nem energia, nem disposição para fazer mudanças, como desenvolver todas essas soft skills que você mencionou. Correto. Sim, você diria que, bom, existem fatores de risco no surgimento de diferentes tipos de câncer que as pessoas não estão levando em conta e que seria interessante que elas lembrassem. Olha, é claramente conhecida a relação direta entre o tabaco e o câncer de pulmão ou o câncer de bexiga. E me odeiam por isso, mas eu sou totalmente anti-tabaco contra qualquer tipo de combustão. No entanto, esse é o mais conhecido, mas talvez não seja o mais popular. A obesidade é um tema muito complicado e que tem uma relação muito importante com câncer de cólon, câncer de reto, câncer de mama. A exposição ao sol, que achamos que é só ficar deitado ao sol, não, é a exposição ao sol sem protetor solar. Quando você tem fatores de risco, quando tem a pele muito clara, quando já foi diagnosticada com lesões pré-malignas, o consumo de alimentos ultraprocessados. As pessoas não têm ideia do dano que estão causando com isso. Que comer rápido, o estresse e levar a vida como se tudo fosse aqui e agora e o mundo fosse acabar. Isso tem uma relação direta com um processo inflamatório constante. Que, claro, até que seja publicado e se torne um assunto como o tabaco e o câncer de bexiga ou de pulmão, acho que é por aí que as coisas estão indo, mesmo que poucos percebam. Sim, sem dúvida. Sim, estamos chegando a um ponto em que o consumo massivo de ultraprocessados está cada vez mais próximo do tabaco como fator de risco, porque está muito normalizado e difundido. Correto. Não podemos dizer que comer um donut seja algo tóxico, mas pelo padrão de consumo da população, cada vez é um fator de risco mais relevante. Correto. Porque no final está totalmente banalizado. Se fazemos um lanche com carne processada, isso se torna algo culturalmente comum? Bom, vamos entrar agora no caso em que um paciente recebe um diagnóstico de câncer. O que são essas toxicidades? Não muito se fala, mas muita gente talvez não saiba o significado. Ok, quando nós, oncologistas, falamos em toxicidades, eventos tóxicos ou eventos adversos, estamos nos referindo a algo relacionado ao tratamento, mais do que ao diagnóstico do câncer. Às vezes as pessoas recebem um diagnóstico de câncer e estão assintomáticas, têm uma lesão e não perceberam ou apresentam sintomas muito vagos.
Mas ao iniciar o tratamento surgem os eventos adversos ou toxicidades relacionadas ao tratamento. E é por isso que as pessoas têm tanta aversão à quimioterapia. Claro. Digamos que a quimioterapia é mortal. Não quero recebê-la, não quero nem imaginar, não. Porque, claro, também existe uma. Veja, também há na nossa cultura ocidental uma relação direta entre a palavra câncer e morte. Nós acreditamos que o câncer já é o fim, que não temos mais nada a fazer. E se ainda tem que fazer quimioterapia, para quê? Me deixem morrer em paz. Não é assim. Não é assim. Eu tenho 20 anos tratando pacientes com câncer. E eu já vi de tudo. Desde o terceiro mundo, agora que estou no primeiro mundo, eu já vi de tudo. Então, sim, é verdade, os eventos adversos têm muito a ver com o declínio clínico, emocional e cognitivo do paciente. Mas isso pode ser evitado. Pode-se. O evento adverso pode ser minimizado e a consequência desse evento adverso pode ser evitada. Vamos agora explicar, Glória, se você concordar, pouco a pouco, diferentes efeitos adversos, toxicidades que podem ocorrer. Porque as pessoas, não sei, imagino que alguém que não tenha passado pela doença pensa logo em vômitos e queda de cabelo. Sim, isso como os mais... É o mais clássico, sim. Mas tem muito mais. E tem muito mais que é desconhecido. Então, por exemplo, o que é essa tal de mucosite? Perfeito. A mucosite é algo que talvez você e eu já tenhamos experimentado sem ter feito quimioterapia, que são aquelas aftas ou feridas na mucosa oral, ou seja, dentro das bochechas, ou na língua, ou embaixo, no palato, seja ele mole ou duro. Tem muito a ver com diferentes tipos de esquemas de quimioterapia e tem mais a ver com esquemas de quimioterapia combinados com radioterapia, áreas de cabeça e pescoço. Classicamente, a mucosite foi estudada para esse tipo de pacientes que precisam receber quimioterapia com radioterapia. No entanto, a mucosite passou a ser observada em outros esquemas, para outros tipos de tratamento de quimioterapia ou medicamentos com quimioterapia, e é muito incômoda. Muito incômoda porque começa com uma inflamação na boca, ou seja, na língua, na mucosa oral. E essa inflamação vai se espalhando até aparecerem lesões do tipo aftas, como aquelas que aparecem nos adolescentes quando se mordem ou usam aparelho, os aparelhos ortodônticos, e são tão incômodas, são perfeitamente preveníveis. Ou seja, eu prefiro ficar aqui para que as pessoas fiquem com a informação não só sobre o quanto a mucosite é negativa. Sim, é importante saber disso e o oncologista explica isso para o paciente nos esquemas de tratamento relacionados a ela. Como você pode prevenir? Você pode prevenir isso evitando antes de começar a quimioterapia, já que você saberá se está ou não relacionado com mucosite. Não consuma álcool, não use tabaco, claro, não consuma alimentos ácidos, apimentados, com alho ou curry. Proteger toda a mucosa oral e gastrointestinal dos efeitos do ácido é crucial, assim como usar um creme dental, que tenha pelo menos que você possa verificar. Que não contenha, melhor dizendo, o SLS, que é uma substância irritante, o lauril sulfato, que é o que se usa em cosméticos para criar mais espuma ou mais efeito espumante na escovação dental. Isso irrita mais a mucosa oral e impede que a mucosa oral cicatrize mais rápido. Então, se você olhar a parte de trás do creme dental, pode verificar se ele tem SLS e não usar. Se você vai iniciar tratamentos com quimioterapia que vai causar mucosite, a mucosite é tão incômoda que as pessoas param de comer. Claro, e não é só o incômodo, mas também desnutre o paciente. Por isso eles não querem comer porque dói ou porque incomoda e acabam ficando desnutridos. E sabemos que o câncer já desnutre em um ritmo enorme por si só. Hoje em dia, o que se faz é orientar o paciente, caso o esquema de tratamento seja tão lesivo para a mucosa, é usar gelo picado ou mastigar esses gelinhos que são congelados durante a infusão da quimioterapia. Isso foi comprovado em alguns estudos que a vasoconstrição da mucosa oral faz com que o efeito seja menor. Correto.
o efeito, né, o medicamento não chega a essa área da mucosa oral e isso ajuda bastante. Mas é fundamental que o paciente, antes de começar a quimioterapia, vá ao dentista e que o dentista possa checar todos os dentes, fazer a limpeza e preparar tudo. O que acontece é que nem sempre temos tempo para isso e os pacientes nem sempre têm todas essas informações. O nosso sistema de saúde, bom, aqui e em qualquer lugar da América Latina, não dá conta de ter esse tipo de abordagem. Mas, enfim, digamos que podemos evitar a mucosite dessa forma. Sim, sim, fazendo um parêntese, guardadas as devidas proporções, isso me lembra muito também, na minha especialidade, a obesidade. Ou seja, a maioria das doenças que enfrentamos exige uma abordagem multidisciplinar que envolve mudança de hábitos e um acompanhamento que os nossos sistemas de saúde atuais não conseguem oferecer. Se eu prescrevo o análogo de GLP-1 para a obesidade e ignoro o restante, os resultados não serão bons. Sim. E eu acho que na oncologia, se simplesmente tratarmos o tumor e pronto, estamos sendo muito limitados, sabe? Eu fico com essa sensação, não é? De que no final, totalmente. Os sistemas atuais não permitem um tratamento adequado porque, além disso, na oncologia seria necessário psicologia, seria necessário treinamento, nutrição, enfermeria, Exercício, enfermagem, odontologia, você também mencionou. Então, bom, é preciso repensar isso. totalmente. E, Glória, algo que as pessoas também não sabem, os pacientes oncológicos dormem pior. Dormem pior. Por quê? Porque existe um evento adverso relacionado com. Veja, o câncer em si gera um estado inflamatório relacionado com citocinas que vai afetar o sono ou o ritmo circadiano, a atividade cognitiva, o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. E isso faz com que, por exemplo, no caso do sono, as pessoas tenham mais insônia e quando começam o tratamento, isso acaba piorando. Existem medicamentos que induzem mais a insônia e outros que menos. Mas é importante que você pergunte ao paciente durante a consulta oncológica como ele está dormindo. E prescrever benzodiazepínicos de imediato não é o indicado. O que você deve fazer é investigar sobre isso. Repito, na maioria das vezes não há tempo na consulta, mas precisamos nos esforçar para, se formos pacientes, comunicar isso. E se formos oncologistas, então devemos insistir. O paciente em tratamento geralmente parece, além de ansioso, angustiado. O manejo da incerteza não é o melhor. E tem tantas mudanças que, veja, chega em casa e não dorme. Por outro lado, o cansaço durante o dia faz com que ele tire mais cochilos. E à noite, então, ele não sente sono. E ficar remoendo esses pensamentos repetitivos. Aqui o ponto é, primeiro, que você evite ficar ruminando isso. Mas isso não se consegue só com força de vontade. Você precisa, veja, de atenção especializada. O psico-oncologista ajuda muito aqui, o oncologista também. A equipe de enfermagem pode detectar isso e trabalhar nisso. O paciente que não consegue pegar no sono, que é uma das fases da insônia, uma das formas de abordar a insônia, se não consegue adormecer ou manter o sono, os indutores do sono também ajudam muito. Mas não benzodiazepínicos e sim os indutores do sono. Correto. Os indutores do sono ajudam muito e é isso que estamos tentando fazer. E a higiene do sono, mais claro, no começo, evitar o uso de telas, dormir sempre no mesmo horário, fazer um ritual para ir para a cama e que a cama seja usada apenas para dormir, evitar cochilos durante o dia. Além disso, muitos pacientes oncológicos usam altas doses de corticoides. Que também, excelente observação. Os corticoides que são usados, geralmente, a dexametasona, que é administrada de manhã e à noite, e é assim que é prescrita para evitar outros eventos adversos relacionados ao esquema de quimioterapia. Algumas vezes indicamos um dia antes. Devemos orientar o paciente a tomar de manhã e no lanche da tarde e não de manhã e no jantar. Ou seja, não café da manhã e jantar, mas sim café da manhã e lanche da tarde, pois o contrário mantém o paciente ativo e dificulta o sono. Claro, ou o corticoide. O corticoide que é usado como coadjuvante para ajudar nas náuseas e vômitos. Ou seja, para evitar náuseas e vômitos ou aquele que é utilizado para náuseas antecipatórias. Também deve ser usado cedo durante o dia, não à noite.
Glória, você acha que hoje em dia, com o avanço da IA e toda a informação que temos, isso acalma os pacientes ou gera muito mais ansiedade para eles? Sabe? Porque eu imagino, você recebe um diagnóstico de câncer de pulmão, que além de tudo é ameaçador, e aí você coloca todos os seus dados, seus exames, e a IA vai te passando informações. Isso é bom ou ruim? Porque se você não souber usar a ferramenta, a informação que ela traz é brutal. Quer dizer, é incrível. É incrível. Se meu marido ouvir isso, me mata. Eu apoio a IA. Olha, eu acho que a IA é uma ferramenta maravilhosa para economizar tempo quando você precisa gerar informação ou conteúdo, mas você tem que usá-la com senso crítico. O paciente não tem senso crítico porque não é médico, então a IA, por outro lado, sempre vai te dar a resposta que você quer ouvir. Então, se você quiser pedir e perguntar para a IA, mesmo que você tenha o melhor dos prompts, tipo, como posso evitar fazer isso ou aquilo? Ou qual é o meu prognóstico de vida se eu tiver tal tipo de, com esse estágio, com essa mutação, a IA vai te dizer o que você quer ouvir. É perigoso usar a IA na medicina, sendo paciente e não médico, ou até mesmo o que antes era o Google. É perigoso. Porque o paciente vai ter informações que não são confiáveis, que não são comprovadas, e pode acabar pegando essas informações e vai acabar perdendo outras informações, que são as que realmente vão ajudá-lo ou que vão ser eficazes. E a experiência geralmente não vai ser boa. E acima de tudo, o estado de vulnerabilidade em que você recebe essa informação, né? Pois nesse desespero você pode tomar decisões erradas, baseando-se em informações da tecnologia. Correto. Por exemplo, tomar certos suplementos ou não fazer o tratamento. Olha, por isso é tão importante se preparar para a quimioterapia. É tão importante quando eu ouço os pacientes me dizendo, doutora, eu quero que a senhora me prepare para receber o tratamento. Eu digo, você está tomando a melhor decisão da sua vida nesse processo, porque vai ser crucial que você, como paciente, tenha uma experiência melhor. Uma experiência que possa te levar à prosperidade durante o tratamento com quimioterapia. Não vá resignado como quem vai aguentar uma surra. Isso não é uma surra. O tratamento é o melhor recurso que o seu oncologista ou sua equipe médica tem para que você saia desse descontrole que a doença causou no seu corpo e para que seu corpo possa ter controle sobre a doença. Agora, se preparar é muito importante. É fundamental porque vai permitir que você continue vivendo enquanto recebe o tratamento. Isso não é uma amigdalite, não, porque as pessoas vão, pegam a receita, vão à farmácia, recebem o remédio e tomam o medicamento por 7 dias e depois de 7 dias está tudo certo. Aqui não é assim. Nada funciona assim na oncologia. Isso está mudando constantemente, constantemente há novas opções, constantemente há, olha, mudanças. As pessoas têm a químio marcada para tal dia e acaba que não recebem nesse dia, mas sim no outro, porque a hemoglobina estava baixa, ou porque a bilirrubina estava alta, ou por qualquer outro motivo. Portanto, prepare-se para saber que as mudanças vão acontecer, saiba que você pode planejar sua vida de acordo com o tratamento. Por exemplo, se você tem um tratamento que vai te causar certos efeitos colaterais, você pode saber que esses efeitos colaterais têm um pico. Em determinado dia, você pode fazer planos para que, uma vez que isso passe, você possa seguir com a sua vida. Se você joga golfe ou se joga padel, uma quinta-feira por semana, então você pode fazer isso. Se você é mãe de crianças pequenas e quer buscá-los na escola, pode fazer isso em determinados dias. Mas isso vai ajudar muito para que, entre outras coisas, você não perca a vontade de continuar com o tratamento. Não, não, esse ponto é ótimo. Eu não tinha pensado que elas precisam elaborar um novo planejamento para o dia a dia, com base nas toxicidades, para continuar tendo certo controle sobre o que podem e o que não podem fazer. Totalmente. E isso pode ser feito, pode ser feito. Eu faço isso com minhas pacientes. Eu dou para minhas pacientes um calendário do mês e lá vamos marcando. Ok, se você vai receber esse esquema ou aquele outro esquema, então sabemos que do dia 3 ao dia 4 você vai ter o maior dos. Ou o pico da fadiga, por exemplo, que é um dos eventos adversos mais incômodos, aquele cansaço que as pessoas sentem.
Mas isso vai diminuindo. Você também sabe que vai ter o nadir da quimioterapia, ou seja, os glóbulos brancos ou as plaquetas mais baixos de tal dia a tal dia. Não vai dar aniversários de todo mundo resfriado. Correto. Nesses dias, você sabe que nesses dias, se for sair, saia de máscara. Não se exponha a shows ou a reuniões de família com crianças que estejam com o nariz escorrendo. E você pode, se quiser sair na rua, ir a lugares abertos. Ou seja, esse tipo de coisa você pode planejar. E isso ajuda muito para que você cumpra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o número de ciclos que forem necessários. Algumas pessoas têm ciclos definidos, como 4, 6 ou 8, mas outras recebem quimioterapia por períodos mais longos. Portanto, o tratamento pode se estender. Sim, pois depende do estágio da doença. Se for um estágio já avançado, aí o que você está buscando é o controle da doença e que ela pare de progredir. Então, você vai continuar fazendo quimioterapia ou tratamento até que, tenha que mudar para outro esquema, porque esse já não está funcionando. Então, é incorporar isso à sua vida, não é você que tem que se adaptar ao tratamento ou à nova dinâmica. Não, é a nova dinâmica na sua vida. É buscar que você seja a protagonista e não a doença. Claro, aqui a pessoa doente é a protagonista, não a doença. Sim, dar ao paciente certa sensação de controle sempre que possível. Isso é muito importante. Quando as pessoas perdem essa sensação de que controlam a própria vida, uau, elas se sentem muito mal, claro. E você falou do psico-oncologista, da psico-oncologista. Na sua opinião, qual o principal trabalho que ele deve realizar com os pacientes? Primeiro manter uma relação próxima em coordenação com o oncologista. O psico-oncologista é fundamental para ajudar a lidar com a incerteza, a ansiedade e o medo durante todo esse processo. A ansiedade e o medo são minimizados, mas a incerteza sempre vai estar presente. Por quê? É uma situação lógica para qualquer evento em nossa vida como seres humanos, quando não temos toda a certeza do que vai acontecer. Então, na oncologia, não se tem certeza do que vai acontecer. E por isso, será que vão me dar a químio hoje? Será que vou estar pronta hoje? Ou será que vou terminar e vão me operar? Isso preocupa o paciente e o psico-oncologista fornece ferramentas para lidar. Além de trabalhar essas habilidades interpessoais, o psico-oncologista lida com a relação do paciente consigo mesmo. Existe muita culpa no paciente oncológico. Existe culpa no câncer? Muita culpa. Muita culpa, principalmente. Sabe onde há muita culpa? No paciente fumante com câncer de pulmão. Cálculo. Isso eu consigo entender. O paciente obeso que foi avisado muitas vezes, ou o paciente que teve medo e não procurou atendimento a tempo, ou o paciente, olha, aqui ficaríamos a tarde toda. E é normal porque quando você é muito exigente consigo mesma, começa a pensar, e se eu tivesse feito, e se isso, e se aquilo? Olha, é preciso deixar isso para trás porque isso não ajuda. Vamos ficar com o que ajuda. E esse é um trabalho que o psicólogo faz muito bem. E também entrando na minha especialidade, há muitas consequências do tratamento que afetam as glândulas endócrinas. Desde a infertilidade. No caso de serem esquemas de quimioterapia que possam afetar os testículos, no caso dos homens, por exemplo, ou também panhipopituitarismo, quando há radiação, cabeça e pescoço, tireoide. Ou seja, há muitos pacientes que precisam tomar um tratamento hormonal para o resto da vida depois de uma quimioterapia ou de uma radioterapia. Ou um sim, mas você vai saber que isso é o menos incômodo. Claro, é o menos incômodo porque, veja, hoje em dia você pode evitar a infertilidade porque, você vai primeiro preservar no caso do homem ou no caso da mulher. E por outro lado, se você precisar do suporte hormonal, então você recebe. Felizmente, talvez isso seja o menos ruim, né? Eu acho, pela minha experiência, que o mais incômodo para o paciente é ter que adotar uma nova rotina para poder evitar esses eventos adversos. O exercício. As pessoas que não estão acostumadas a fazer exercício sofrem muito.
Claro, porque quando você explica, fala, convence e tal, ai, doutora, mas ter que fazer isso é que eu me sinto cansado. Sim, mas é que você vai se sentir melhor no dia seguinte se fizer essa rotina. É que essa rotina de exercícios, mesmo que você esteja cansado, começa a fazer e vai aumentando, ajuda muito. É que o exercício tem uma relação direta com a diminuição da fadiga ou do cansaço, diminuição das alterações do sono, diminuição do déficit cognitivo, diminuição dos pensamentos ruminantes. Aquela pessoa que está pensando o tempo todo, ansiosa, que não para. As pessoas não têm ideia do benefício que o exercício traz, do benefício. Você disse antes que a fadiga também faz parte dos efeitos do câncer, do tumor em si, não é? Sim, é por causa do ambiente inflamatório que ele gera. Na verdade, a fadiga, que é chamada de fadiga relacionada ao câncer, é o evento adverso mais comum tanto da doença em si quanto do tratamento. E é tão comum que agora, já faz uns 10, 15 anos, se tornou obrigatório o estudo, o manejo e a avaliação dela durante a consulta oncológica. Porque há 20 anos se entendia e se acreditava que isso era simplesmente algo normal. Ah, está cansada? Bom, está cansada. Mais psicológico? Né? Não, não é assim. Não é assim. A fadiga relacionada ao câncer é uma condição que tem relação com o processo inflamatório em si, que ainda é perpetuado ou agravado pelo tratamento com quimioterapia, e que está relacionada com a interleucina 6, com citocinas, e que gera um processo de exaustão mitocondrial no músculo, inflamação constante no músculo, o que faz com que o paciente se sinta realmente cansado. E está definido como cansaço não relacionado a uma atividade prévia que o justifique. É um sintoma subjetivo e permanente que não melhora com o descanso e que pode até ser acumulativo. Ou seja, há pacientes que já foram estudados, mulheres com câncer de mama, homens com câncer de próstata, que são pacientes que vivem por muito tempo após o tratamento como sobreviventes e que ainda sentem fadiga e se sentem cansados. Agora, hoje em dia, já se sabe que se você pratica exercício aeróbico, ou seja, 150 minutos de exercício aeróbico por semana, isso significa 30 minutos de exercício aeróbico caminhando em um ritmo normal. Um trajeto, 15 minutos indo, 15 minutos voltando. E desses 5 dias por semana, além desses 30 minutos, você adiciona 15 minutos para exercícios de alongamento e 15 minutos para exercícios de força. Claro, 90 minutos no caso de exercícios de alongamento e 60 minutos por semana de exercícios de força, você consegue diminuir a fadiga antes de começar a quimioterapia e durante a quimioterapia. Ou seja, você consegue evitar que a fadiga apareça, ou se aparecer vai ser bem leve, e durante o tratamento com quimioterapia você vai fazer com que essa fadiga diminua. O tratamento mais importante para a fadiga é o exercício. É o que se mostrou mais eficaz. Claro. Pode ser que o paciente pense: como vou fazer exercício se não posso porque estou cansado? Mas é justamente o contrário. Se você fizer, amanhã estará menos cansado. Claro, mas isso tem muito a ver. Por isso é tão importante que na consulta se dê ênfase nisso, que a enfermeira esteja treinada para explicar isso, que haja um psico-oncologista e que o oncologista insista nisso. Se você convencer o paciente, se você ganhar a confiança dele e o convencer de que se ele fizer agachamentos na frente da televisão, isso já são simplesmente agachamentos. Repetições de 5 e descansa, e mais 5 e descansa, e que você faça isso durante 15 minutos por dia. E volta e pergunta de novo. E volta e mantém contato com o paciente para insistir que ele faça isso. Viu a diferença? Claro. Eu já vejo quando coloco em prática, ou seja, quando meus pacientes colocam em prática na rotina diária deles. Olha, a fadiga também é aliviada se você evita os coadjuvantes. A anemia está relacionada à fadiga. Se você melhora a anemia, pronto. A ansiedade, a depressão. Ela também está muito relacionada com a dor. Se você controla a dor, então diminui
Se você já tem tudo isso sob controle e ainda consegue fazer com que esse paciente faça exercícios, que é o que comprovadamente melhora a fadiga, você tem um ganho extraordinário. Nem falamos sobre a dor, eu nem tinha pensado em te perguntar, mas muitos cânceres doem. Ou seja, realmente existem tumores que causam dor e, além disso, o tratamento para a dor às vezes envolve mórficos, opioides fortes. Podemos deixar isso para outro episódio e falar sobre isso depois, porque realmente é outro oceano de informações. A dor é outra questão e está muito relacionada com estágios mais avançados. Quando já existem compressões ou complicações, já em estágios bem mais avançados. E outro menos conhecido é o declínio cognitivo. Existe piora das faculdades cognitivas no câncer? Sim. Há uma piora, é o que os pacientes chamam de névoa mental. A que se deve isso? Isso, processos pró-inflamatórios mediados por citocinas, interleucina 6, PCR aumentada, está ligado a um processo permanente de inflamação em todo o sistema nervoso central. Isso é o responsável. Além disso, é multifatorial, além da alteração do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, além da alteração na troca de sinapses que os neurônios fazem. As pessoas relatam isso, os pacientes relatam e está descrito. Perda da memória mais recente. As pessoas não conseguem lembrar o que acabei de escrever ou o que acabei de dizer. Elas não têm senso crítico diante de uma situação em que, em outras ocasiões, poderiam ter tido esse senso crítico. É como uma sensação de apatia diante do que poderia estar acontecendo. Essa névoa mental, essa perda de interesse pelo que antes achavam interessante. Se você gostava de algo, agora meio que já não tem vontade. E já se sabe que isso tem a ver com esse processo inflamatório. E não é um tema relacionado à ansiedade ou à depressão. Não é só psiquiátrico, mas também neurológico. Ou seja, correto. Neuropsiquiátrico envolve fatores biológicos e emocionais que influenciam, correto? Tem um assunto que eu acho que é muito pouco abordado na internet nesse âmbito. E é como o câncer afeta, Glória, os relacionamentos pessoais, as relações sexuais, a intimidade em casa. Muito. Sabe por quê? Porque se a pessoa não está bem consigo mesma, como ela vai estar bem com as outras pessoas ao seu redor, com seus familiares, com seus entes queridos, com seu parceiro, com seus filhos? O paciente começa se sentindo mal consigo mesmo porque está nessa situação. Além disso, a perda de controle faz com que ele deixe de se sentir ele mesmo e deixe de se sentir útil. Então, quando ele começa a se sentir como um estorvo, como um peso, como um incômodo para os outros, aí os atritos ficam visíveis. Por outro lado, o paciente com câncer que está recebendo tratamento já começa a experimentar mudanças em sua aparência. Se for a queda de cabelo, então é a queda de cabelo ou os efeitos adversos na pele, que ainda não mencionamos, mas também são frequentes. A perda de peso. Ou o que seria, você já chega num processo de catabolismo importante, em que a roupa já não serve direito, já não me sinto confortável. Essas mudanças físicas deterioram muito a imagem que o paciente tem de si mesmo. Então, imagine o quanto mais o paciente não vai sentir rejeição se por acaso a parceira tentar se aproximar dele sexualmente. Tem muito a ver aqui a abordagem que a psicóloga faz sobre esse processo. Se você, como paciente, assume e entende que está adotando isso como um pedágio na sua vida. Eu uso muito essa metáfora com minhas pacientes. Imagine que você está na estrada vindo de Madrid para Málaga e se depara com um desvio que não estava planejado. Ok, mas há um desvio. Então, se você tem um bom carro, bons pneus, tem uma forma de resolver para lidar com esse desvio, tudo bem. E se não tiver, pare um momento e procure uma maneira de se abastecer.
Se for comida, se for água, seja o que for necessário para poder fazer esse desvio e que isso não te desvie do seu objetivo final, que é aonde você vai chegar. Se você tem um parceiro, se você tem filhos e quer vê-los, quer manter o relacionamento com eles, quer vê-los crescer, filhos adolescentes que você quer ver se formar, ou filhas já adultas que você quer ver casar. Olha, esse é o seu objetivo ou um dos seus objetivos. Então, que isso não atrapalhe esse objetivo nem o seu vínculo. E se você encarar dessa forma ou de tantas outras, há milhares de outros exemplos, que isso só faz te desviar, provavelmente vai ser por um caminho desconfortável, provavelmente você vai ter que mudar a sua rota, a sua rotina, ficar um tempo em outro lugar, mas você vai chegar. Sim, isso, me surgem muitas perguntas. Você acha que ter propósitos concretos no processo oncológico é importante para a sobrevivência? Quer dizer, eu vi muitos casos de pacientes que aguentam até que seus filhos se casem, que esperam até que sua filha se forme, que vêm. Isso acontece? É importante ter essas metas? Olha, sim, eu já vi isso, não foi estudado, mas eu já vi. Eu já vi pacientes que têm um objetivo que querem alcançar, mas isso é muito mais comum em pacientes que já estão há muito tempo em tratamento ou que já sabem que sua doença é terminal e que estão em um processo de tratamento. Não estou falando de tratamento paliativo, estou falando de tratamento ativo, mas eles sabem que isso vai chegar a um fim. Então, esse ponto de virada, poder chegar a esse ponto de virada ajuda muito. Agora, o propósito e o sentido de viver são muito importantes como ser humano para que você, diante dessa adversidade, se mantenha no seu caminho. Isso já foi estudado. As pessoas que têm propósito em sua vida, que sentem que sua vida tem um propósito, que tem um vínculo com esse propósito, seja espiritual, de fé, religiosa ou emocional, tem mais chances de lidar com a doença, de responder ao tratamento e de sobreviver. No final, ou seja, vivem mais tempo do que aqueles que não têm isso. Ou seja, é bastante positivo ter propósitos, sejam eles profissionais, pessoais, fora da doença, que não limitemos nossa vida apenas à doença, mas também tenhamos interesses além dela. Veja, você precisa ter coisas fora da doença porque você não é a doença, ok? Você é você e isso foi algo que você teve que viver e precisa aceitar. Mas você é você com seu pacote de experiências e com suas metas para realizar. Mas o que eu estou me referindo é a esse propósito de vida que transcende. Porque, como essa é uma doença que tem muita ligação emocional e cultural com a morte, mesmo que não seja assim, nossa mente prega uma peça na gente aqui. E essa relação transcendente do seu ser com algo além, seja chamado de universo, Deus ou espiritualidade, ou o que você quiser, como quiser chamar, tem um evento ou um componente, não se sabe o que, mas uma coisa importante, a maneira como você encara o processo e não se sabe por quê. Mas foi estudado e sabe-se que pessoas com essa visão transcendente da vida acabam vivendo mais. Sim, sim, e com vontade de viver. Eu também não saberia relacionar isso de forma mecanicista, porque isso não pode ser estudado, mas sei que um paciente que já desistiu e não quer mais viver acelera os processos até morrer. Ou seja, quero dizer que quando você desiste, não sei se é o sistema nervoso, imunológico, o que acontece, mas realmente essa vontade de viver, como você disse, mantém os processos biológicos funcionando. Sim, 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 sim. Quando você desiste é como se, sim, é desconfortável, mas é assim mesmo. E você disse uma expressão várias vezes de que o paciente se sente ausente da própria vida. O que isso significa? Que o paciente não se reconhece como quem controla a própria vida. Ou seja, o paciente geralmente não verbaliza isso, sabe? Ele não sabe verbalizar, mas relata como: bom, já não me reconheço, já não sou quem eu era. Eu, Glória, aquela que trabalhava e fazia, que estava presente, não. Agora estou em outra situação. É como se, claro, houve tantas mudanças, ou há tantas mudanças quando o paciente tem
Uma doença oncológica que o próprio paciente não se reconhece mais como o provedor, o papel que desempenha, se é de mãe que cuida, se é de esposa que acompanha ou que comunica, ou se é de executivo bem-sucedido ou de empreendedor com propósito. Pois tudo isso é relatado pelo paciente como: bom, olha, já não sou mais eu. Você não acha que isso tem muito a ver, Glória, com a etiqueta que a sociedade coloca no paciente com câncer, às vezes como de pena, de vítima ou de coitadinho? Você acertou em cheio, você acertou em cheio. Olha, minha visão sobre o paciente oncológico é totalmente o contrário, e é por isso que eu estou aqui. Eu estou buscando que o paciente oncológico deixe de ser esse paciente passivo que fica na sala de tratamento assim, esperando, como uma cobaia que está ali, como uma vítima. Não, não. Mas de jeito nenhum. Ou seja, isso é contraproducente em todos os sentidos. E isso tem muito a ver com a cultura, com a personalidade, com a educação, com o acesso à informação. Mas também podemos nós mesmas cultivar uma atitude mais positiva, mais proativa. E não condescendente, porque veja, sempre existe a história de superação. Agora, com as redes sociais, sempre há muitos pacientes oncológicos onde as pessoas, o público, colocam neles o rótulo de herói, mas para mim, por trás desse rótulo de que corajoso, que continua treinando e tem câncer e continua trabalhando, existe uma certa condescendência. No final, há como um tom de pena, sim. Acho que o paciente percebe isso e é justamente o que faz com que ele não se sinta o mesmo, mas sim uma versão diminuída de si mesmo. Correto. Parece que estão favorecendo ele. As pessoas não gostam, especialmente nesse processo. Olha, eu tenho um paciente hoje em dia que tem 70 e poucos anos e ele trabalha. Claro, ele é empreendedor, tem sua própria empresa, seu próprio negócio, mas ele trabalha. Ela está recebendo um esquema complicado. Tem 3 tumores sincrônicos, não é só um. E ele sabe que durante esses 3, 4 dias da químio, enfim, vai ficar em casa deitado e começa a assistir Netflix. E volta de novo, se recupera e continua. E nas sextas-feiras está com os amigos comendo fava asturiana. Ou seja, tem muito a ver com a atitude e com a visão, mas também tem a ver com esse conceito que se tem. Eu faço parte disso ou eu sou alheia a isso? Ou seja, eu posso contribuir para que minha vida continue sendo minha vida, ou eu entrego o controle da minha vida para outras pessoas? Se você entrega o controle da sua vida aos médicos, familiares ou parceira, não faça isso. E isso não quer dizer que você não deva ouvir o oncologista ou que não deva ouvir os conselhos das pessoas ao seu redor. Não, não, não. Isso quer dizer que você perceba, volto novamente ao exemplo, de que isso é um desvio. Isso não é nem de longe a forma de agir que você deve seguir para sempre na sua vida. Isso é um desvio. E como desvio, você deve encarar dessa forma. Se preparar para isso, se ambientar ou se adaptar. Sim. E só isso? Sim, e blindar um pouco a sua mente contra todos esses julgamentos e influências da sociedade, né? Porque para mim é muito curioso como culturalmente diferentes doenças ou tipos de doenças recebem diferentes julgamentos por parte da sociedade. A obesidade ou o diabetes tipo 2 é como se fosse uma culpabilização, né? De que você é guloso e preguiçoso e isso é culpa sua. E há muitos julgamentos, né? Daí o movimento body positive e tudo mais. Existem muitos ataques. Sim. No câncer, porém, há pena, coitadinho. Parece mais um não quero estar nesse lugar, né? É como coitadinho e eu te aplaudo ou te dou essa atenção, né? Simplesmente por estar doente. Ou não te dou essa atenção, porque se te dessem, vamos ver, só pelo sistema de saúde te dessem uma atenção privilegiada. Não sei, te dessem mais serviços de atendimento em casa ou te dessem privilégios nos impostos, sei lá. Ou seja, também não é bem assim. É uma atitude mais condescendente, mas na relação interpessoal e em como eu te vejo. Isso. Isso. Não vamos dizer como eu te. Não. Não, não estou falando do sistema e da estrutura do sistema, nem de privilégios, mas de como eu te percebo, correto? E por isso também muitos pacientes acabam não falando nada sobre sua doença por vergonha do que vão dizer ou de como vão me perceber.
E muitos pacientes vivem o câncer em silêncio ou apenas dentro da família. Eu já tive conhecidos que nunca disseram que tinham câncer até que ficou muito evidente, né? E é por esse, eu acho por esse julgamento, né? Não sei o que você pensa. O que você pensa? Isso tem muito a ver e tem, eu acho, na minha opinião, mais a ver com o medo. Ou o medo? O medo paralisa? O medo paralisa. O medo do que vai acontecer depois. E volto novamente à relação de que câncer é igual à morte. Quando você faz essa mudança de mentalidade e mostra ao paciente com informação que não é assim, que hoje em dia, no século XXI, e ainda menos no primeiro mundo, as pessoas não morrem mais de câncer. As pessoas vivem muito mais agora. Você não vai viver como se fosse uma amigdalite. Vão haver mudanças, claro. Mas sim, você pode viver e pode viver em tratamento por muito tempo. Mas muito mesmo. Olha, hoje em dia, quando eu estudava oncologia, havia apenas um esquema de combinação de 2 medicamentos para câncer de pulmão. E você sabia que o câncer de pulmão, fosse qual fosse, recebia esses 2 esquemas por 4 ciclos e sabia que não durava mais de 8 meses. No melhor dos casos, hoje em dia e há 8 anos, 10 anos, já existem dezenas de esquemas de tratamento, de terapias com imunoterapia, de terapias combinadas com quimioimunoterapia, de terapias-alvo, somente para diferentes tipos específicos de câncer de pulmão, que vão de 22 meses até 46 meses de sobrevida, recebendo o tratamento, ou seja, em primeira linha, e podem receber até 2, 3 e 4 linhas de tratamento. Quando eu te digo isso, eu te digo que mudou tanto o esquema de manejo do câncer que não se pode mais conceber como sendo igual à morte. Não dá. E isso é ir contra a realidade. E se nós conseguirmos mudar esse mindset do paciente, dos familiares e da sociedade de que não é assim, não é. Não é uma amigdalite, mas é uma doença crônica. Veja, o diabetes é uma doença crônica e não se cura como o câncer, salvo em situações muito específicas. A hipertensão é uma doença crônica e não se cura como o câncer. Então, se pudermos ver dessa forma, o medo já paralisa menos. Você veria, ou seja, você sempre veria dessa forma. Ou seja, mesmo que o paciente esteja livre da doença e esteja curado, como acontece com muitos tumores hoje em dia, ainda veria o paciente como portador de doença crônica? Não, se o paciente está curado, está. E isso só se sabe depois de 5 anos, certo? Mas se o paciente não está curado vamos ver, durante o processo em que está em tratamento, até que, dependendo do estágio, mas assumindo que é um estágio que pode ser curado, o paciente está recebendo tratamento. Só após 5 anos sem a doença é possível considerar a cura. Então, durante esse processo, você encara isso como uma doença crônica. Isso, mas depois desse processo, eu sou a favor de tirar os rótulos, não é? Claro, é que não, se deixam esse rótulo, está errada, porque não é assim. Veja, tem a pessoa que também se apega ao diagnóstico, se apega, não digo que queira, mas que baseia a sua identidade também em ser paciente e em ser paciente oncológico. E às vezes também é difícil largar isso, né? Ou seja, isso não acontece só na oncologia, mas às vezes há um apego à doença ou à identidade que essa nova situação te dá. Sou a favor de que você está curado, está livre da doença. Os exames complementares estão bons. Você está curada, você é Glória. Você é Pepe. Você é Juan. Acredite, pacientes ficam mais felizes quando curados. E aquele mês ou aquelas 4 semanas que passam entre fazer os exames para avaliar a extensão da doença e voltar ao oncologista anualmente para ver como está. Você recebe alta após 5 anos. Esses momentos são tensos, pois há medo de reviver isso. O paciente é o mais agradecido por ter se livrado disso. Mas até chegar lá, o fato de você encarar isso com uma carga emocional menor relacionada à morte, como se encara o diabetes ou a hipertensão, ajuda muito. Certo. Glória, como você acompanha os pacientes por meio do seu serviço? Fale um pouco sobre o seu trabalho. Eu preparo os pacientes para receber quimioterapia. Você prepara? Quer dizer, você explica assim, você prepara os pacientes? Correto. Eu preparo os pacientes para receber quimioterapia.
Olha, eu explico assim para meus pacientes no hospital que eu trato eles como todos os oncologistas, nós tentamos tratar os pacientes. E eu tiro um tempinho a mais e uso as redes sociais e uso o meu serviço para fazer isso de forma personalizada. Primeiro, tirar da cabeça a ideia de que câncer é morte. E uma vez que isso é compreendido com a reabilitação, e você cultiva isso com informações sobre a doença que você tem e o esquema de tratamento que você tem, então vem a parte de preparar para o tratamento. Isso significa, vamos te orientar sobre todo o seu esquema. Quantos dias você vai receber? Quantos esquemas você vai receber? Ou quantos ciclos você vai receber, dependendo de cada ciclo. E isso tem muita relação com como você vai levar a sua vida agora. E então isso, bem, vem acompanhado de um terceiro pilar que é o acompanhamento. Eles entram em contato quando vão receber quimioterapia. Eles entram em contato comigo quando me ouvem e me veem com uma visão positiva sobre o câncer. Bom, como eu posso fazer? Ok, meu serviço é para pacientes em tratamento. Então, meus pacientes ou os pacientes em tratamento que já começaram e querem ver uma mudança no seu processo de tratamento, entram em contato comigo e eu os preparo para esse próximo ciclo. São ciclos de tratamento que vão caminhar junto comigo, mudando a mentalidade, se preparando com informações para evitar, modificar ou minimizar os eventos adversos. E também ter meu apoio em tempo real. Glória, o que faço? Isso aconteceu comigo. Glória, vou ao hospital. Tempo real. Olha, é assim que eu trabalho com minhas pacientes e assim tenho tido ótimos resultados. Hoje, uma paciente pode me escrever pelo WhatsApp e eu responder, como sempre fiz, tanto na Venezuela quanto aqui. Aconteceu comigo. O que faço? Faça isso, aquilo e pronto. Não são grandes consultas. Mas muito eficaz. Ter Simplesmente pela tranquilidade psicológica de ter a oncologista no WhatsApp. e saber que o que você está fazendo é o correto. Porque se você só volta a se consultar quando começa o próximo ciclo, como você sabe se, poxa, ela me disse, não me disse, o que que eu faço e tal? Não, é assim, era como eu tinha te dito. Ou você continua assim, porque isso é um processo de mudanças. O acompanhamento é fundamental. Você se sente acompanhada pelo paciente, médico, especialista ou enfermeira. Vou te contar mais. Existe um estudo que demonstrou melhorar a sobrevivência. A do paciente oncológico, que foi apresentada na plenária da Academia Americana de Oncologia em 2017. Isso foi motivo de aplausos e prêmios, porque eles catalogaram 700 pacientes com diferentes tumores sólidos e os conectaram a uma ferramenta de comunicação direta com o oncologista ou com a enfermeira, para poder comentar o evento adverso que estavam tendo e perguntar para saber o que fazer. Esses pacientes que adotaram essa ferramenta viveram mais tempo do que os pacientes que eram tratados de forma padrão. E por que isso? A explicação na discussão do artigo é que o paciente que se mantém durante o tratamento é aquele paciente que tem uma boa experiência porque conseguiu minimizar os eventos tóxicos. E esse paciente que tem uma boa experiência é aquele que consegue ou minimizá-los ou controlá-los, ou lidar com eles. E isso não se consegue apenas com uma cartilha de orientações. É poder conversar com o médico ou a enfermeira e tirar dúvidas. Sim, seria ótimo se todos os pacientes tivessem esse tipo de acompanhamento direto. Lembro dos plantões, quando pacientes ansiosos chegavam com toxicidades, sem saber se precisavam consultar. Tanto casos leves quanto graves vinham desesperados, querendo ver o oncologista. E ter uma ferramenta assim mais acessível que te permita filtrar muitas dessas dúvidas, eu acho que tem muita utilidade. Sim, para mim foi útil. Então, parabéns por isso. Que mudanças você diria para um paciente que acabou de receber um diagnóstico para começar a fazer no estilo de vida dele? Ou seja, dizem a você, fui diagnosticado, Glória, com câncer de cólon. Quais são as suas primeiras recomendações de mudanças que ele deve fazer na vida dele? Primeiro de tudo, mude a mentalidade. Isso não é o mesmo que morte. Você teve ou tem câncer de cólon e vai passar por uma cirurgia ou já passou? Bom, parabéns. Já identificaram, resolveram ou ainda vão resolver? Agora vamos continuar com o próximo passo.
Isso é uma transição, é um processo. Não é só abrir e fechar a porta. Em segundo lugar, você é a protagonista. Quem protagoniza essa história não é o tumor. Vamos erradicar, vamos tirar, vamos remover, vamos... Não, 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 não. A protagonista é você. Porque você é o ser humano, você é a paciente. Então, antes de tudo, vamos pensar dessa maneira. Terceiro, tenha cuidado com o que você consulta, lê e toma como certo. Nem tudo é verdade. E veja, estou te dando todos esses conselhos e são coisas psicológicas, emocionais, mas é que isso é super importante. E é também ao que menos se dá atenção. As pessoas prestam mais atenção em, bom, o que devo comer, como devo dormir, como devo lidar com as coisas. Não, não, não. Vamos começar por aqui. É muito importante que o paciente entenda que é possível sair dessa esperança. Sim, é possível, claro que é possível. São muitos os testemunhos que eu já vi, não é que me contaram, eu vi com meus próprios olhos. Na verdade, eu tenho uma paciente na Venezuela que está há 17 anos com câncer de mama, estágio 4, que já não recebe mais tratamento porque está maravilhosamente bem. Ou seja, isso ficou estável e não cresceu. Nada, absolutamente. E ela tem o depoimento dela no meu canal do YouTube. E tantos outros pacientes. Claro que tem pacientes que sofrem mais, sofrem menos. Eu, com isso, não estou querendo dizer que o câncer se cura. O que eu quero dizer é que nesse processo é possível prosperar. E muitas vezes se cura. E muitas vezes se cura. Cada vez mais, né? Correto, cada vez mais. Obrigado. Também quando recebemos essa notícia, às vezes tendemos a nos retrair ou a nos isolar. Qual a importância que Glória acredita que tem manter as amizades, manter os vínculos sociais, não só a família, digo a amizade? Isso está comprovado. Isso está comprovado. As pessoas que têm vínculos, contatos, relações, suporte de grupo, de apoio, que estão constantemente se relacionando socialmente, têm uma experiência diferente. E não estou falando só da experiência emocional do paciente, estou falando do resultado. O resultado do tratamento e o resultado para a doença são muito melhores. Isso está comprovado. E não só grupos de pacientes, que também têm seu papel. É que sua vida continua, ou seja, isso não é Alcoólicos Anônimos. Claro, não é agora que eu só ando com pacientes oncológicos. Não, volto novamente ao ponto desse meu paciente que continua trabalhando, continua jogando padel. É um homem de 70 anos que continua comendo seu prato de fava asturiana às sextas-feiras com os amigos. Ou seja, as pessoas não terão a mesma rotina que tinham antes. Mas eu digo o seguinte para os meus pacientes e faço isso com aqueles que treinam comigo para receber quimioterapia. Olha, você vai ver que isso está funcionando para você, esse treinamento e esse processo, esse acompanhamento nesse programa, porque daquilo que você mantém na sua rotina, que agora foi prejudicada pelo tratamento, você vai conseguir retomar a sua rotina, pelo menos em 25%. Se você se encontrava com sua sogra ou sua mãe em casa para o almoço de domingo 4 vezes por mês, uma vez, com certeza você vai conseguir fazer. Se você 4 vezes por mês jogava mus ou se encontrava com suas amigas para fazer compras, tomar alguma coisa ou ir ao salão de beleza, uma vez por mês você vai conseguir fazer. Ou seja, sempre o processo da rotina ou do cotidiano do dia a dia, você pode retomar isso. E também é muito importante que quando as amigas, os amigos, etc., se encontrarem, não seja só para falar da doença dela. Ai, não. Por favor. Porque é verdade que, mais uma vez, por causa dessa etiqueta de coitadinho, é sempre como você está, como foi o exame. Não, por favor. Que precisa que não se fale da sua doença. Sua vida. Sua doença. Claro, por isso é tão importante que também o resto das pessoas que não têm câncer, ou que não trabalham com câncer, ou que não fazem ideia do que é o câncer, pensem nisso não como morte, mas como uma doença crônica. Se você pensa assim, não observa o outro. Ai, olha, como você se sente, como você está. E você não está vendo assim, como se te desse um certo receio de se aproximar, como se fosse, não sei, Como se fosse uma doença infecciosa ou algo assim. Correto.
Não, 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 não. Olha, não, não. Isso precisa mudar o mindset e vamos começar. Olha, cabe a mim começar isso com os pacientes, porque é para isso que eu estudo oncologia, mas cabe a todos nós mudarmos isso. Totalmente, sim. E a maioria das pessoas que vai assistir ao episódio não são pacientes oncológicos e eu acho que essa é uma mensagem muito boa. Também melhorar a percepção que se tem dos pacientes oncológicos. Correto. Porque isso também é terapêutico para eles. Não devemos vê-los a partir desse paradigma de fragilidade, né? De coitadinho, de pena, né? Não. Não, De forma alguma. Basta acompanhá-los como qualquer outra doença crónica. correto, correto. Tem uma frase que, já terminando a entrevista, achei incrível, de verdade, e quero que você explique pra gente, que é: como passar pelo câncer sem que ele tire a sua vida enquanto você ainda está vivo? Como passar pelo câncer sem que ele tire a sua vida enquanto você está vivo, que é um pouco o resumo de tudo o que você comentou, né? Eu acho, do seu ponto de vista. O ponto principal aqui é que você continue sendo a protagonista. Muito bom. Quando você é a protagonista, você continua vivendo sua vida, você continua sendo o centro de toda a abordagem. Para tudo o que tem a ver com essa situação, independentemente do que você teve que passar. E você continua vivendo o que tiver que viver, porque quem não tem câncer sai na rua e pode ser atropelada por um carro. Sem dúvida. Quem não tem câncer, de repente pega um vírus, ou entramos numa pandemia, ou entra num trem e sofre um acidente. Veja, a morte está ali para todos nós, porque todos somos seres humanos e estamos vivos. Então, na medida em que você entende que está em suas mãos também levar a sua vida como você sempre sonhou, você vai continuar vivendo. Me ocorreu uma última pergunta que estava totalmente fora do roteiro. Vamos ver o que você acha. Você acha, Glória, que depois de ver tantos pacientes oncológicos, o câncer pode trazer coisas positivas para as pessoas? Nossa, que pergunta boa. E vão me dizer, você está louca? Mas estou sim. Sim, porque conheço muitas pessoas que hoje em dia dizem: Uau, sou outra pessoa depois de ter passado por essa transição. E já tendo sido curadas, ou já tendo sido diagnosticadas como sobreviventes ou não, ou ainda tendo um câncer. Olha, não me esqueço da imagem de uma paciente que conheci pela Associação Espanhola contra o Câncer, que ainda tinha um câncer de pulmão ativo. E ela explicando para todos nós que estávamos lá, que não éramos pacientes oncológicos, como a doença fez com que ela enxergasse a vida de uma forma diferente e com outra visão. E que o propósito de vida dela passou a ser a partir da doença que ela tinha. Para que as pessoas entendessem que a vida não é essa correria, que a vida significa que você se disponha a receber. A se contentar com o que você tem, a ver o lado positivo do que está acontecendo com você. E isso dito por uma mulher que está há 12 anos em tratamento contra um câncer de pulmão. É muito. Bem, eu não tinha visto isso. Sim. Claro, essa também é a minha percepção. Acho que às vezes a doença, e especificamente essa, desperta essa dimensão espiritual que temos ali, digamos, totalmente anestesiada ou escondida debaixo do tapete. Claro, porque sabe por quê? Porque deixa a arrogância de lado. Totalmente. É um choque de realidade com a vida. Correto. Não, a vida é isso. Todo o resto, não. Correto. É que a nossa natureza humana nos leva a ser arrogantes, presunçosos. Tipo, como se estivéssemos acima do bem e do mal. E não estamos. Não estamos. Agora, isso, como qualquer outra mudança, choque, pandemia, pode nos fazer ter um contato importante com a realidade. Mas se você assume que a protagonista da sua vida é você, volto a dizer, dá para sair dessa e conseguir um bom resultado. Então, com essa mensagem de esperança, vamos encerrar essa conversa que, juro, eu adorei, gostei demais, fiquei muito feliz.
Muito natural, comunica muito bem e espero que sua mensagem possa alcançar muita gente e muitos pacientes. Amém. Então vou deixar o contato da Glória na descrição e no comentário fixado para que, se precisarem, entrem em contato com ela sem dúvida alguma. Obrigado, esta é a sua casa e sempre terá espaço para falar quando quiser. Amém. Obrigada. Obrigado, pessoal, por este episódio. Acho que vai trazer uma perspectiva diferente sobre o câncer, seja você paciente, familiar ou não. E é isso, nos vemos no próximo. Um forte abraço e vamos continuar empoderando.